Está no ar mais um programa Top Esporte, transmitido pelo canal 15 da NET, pela Multiplay, pela Alaris, pela Com Brasil, para todas as antenas parabólicas do Brasil, pelo YouTube, pelo meu amigo Divac. O Top Sport no YouTube você pode acessar topsport.com ou topsport.top. Você acessa imediatamente o meu amigo Divac, que é do nosso TI. Vocês também podem acessar no Facebook o Top Sport, podem acessar no Instagram e podem acessar no nosso site, não é isso, Divac? Isso, tá tudo lá no site, Instagram, canal do WhatsApp, canal do Telegram com conteúdo exclusivo, e temos o site com todas as parcerias, os links do YouTube estão lá também, ou seja, tá tudo no site, topsport.top. Beleza. Por falta de site, o pessoal não vai assistir, né? Porque tem todos os cantos aí para o pessoal assistir. Mas hoje nós temos dois entrevistados ilustres aí, Divac. Temos o nosso amigo Ademar Antônio Pereira Filho, ele que é o novo presidente da Federação Cearense de Motociclismo. E o nosso amigo Roberto Ito, meu grande amigo de longas datas. Roberto Ito é o vice-presidente atual da federação, né? Essa federação aí que parece que estava parada, estava suspensa nesses últimos anos aí, não vinha atuando, e agora eles estão assumindo para colocar tudo isso para frente. E aí estamos aí com eles dois aqui na linha, aqui, com muita gente assistindo aí pelo YouTube. E eu queria fazer a pergunta aqui para o meu amigo Ademar, né? Ademar, e como é que você pretende, você que está assumindo agora, como é que você vê, o que você pretende fazer? Diz aí para todo mundo que está nos assistindo. Primeiro, boa noite a todo mundo. Ainda me chama de Indião, fica à vontade. A maioria me conhece como Índio. Mas vamos lá. Primeiro, o porquê eu assumi a federação, né? O assumir a federação é uma retribuição. Inclusive, estou muito bem assessorado por meu presidente, meu vice-presidente, Roberto Ito, que foi meu presidente durante vários anos em que eu corri o Rally dos Sertões. E tenho essa retribuição aí, essa vontade. Eu não estou correndo desde o ano passado, não tenho intenção também de correr esse ano, e vou aproveitar e vou dar tudo de mim aí para que a gente consiga ter movimento de volta à nossa federação. Acho que trazer um piloto para dentro da parte burocrática é bem legal. Eu vou usar aí dos meus amigos para a gente tentar trazer aí o máximo de prova de calendário brasileiro para cá. A gente já está conseguindo firmar algumas provas do calendário nosso estadual que estavam assim paradas, a gente conseguiu reativar. Uma coisa que era muito cobrada e simples, inclusive foi até meu motivo de andar de moto. O Ito vai se lembrar que era uma festa que existia no final do ano, que era o Rally dos Amigos. E então era um novato, um veterano fazia um trecho de trilha e voltava para um churrasco, e foi ali que eu me apaixonei pelo esse negócio. Então a gente vai ter essa festa novamente no final do ano, premiando cada categoria. Beleza. Para quem não sabe, o Ademar ele é piloto de rally de velocidade, não é isso, Ademar? De rally de moto de velocidade, que é o nosso cross country. Beleza. E nessa nova gestão, ela vai ser democrática? Como é que vai ser? Qual o nível de participação dos atletas, dos clubes, das equipes, de tudo? Qual é o nível? Como é que você... Que pergunta legal. Quando eu entrei dentro da federação, ela não só existe o rally de moto cross country. Ela existe wheeling, que é empinada, existe hard enduro, que é subir as pedras, existe enduro de regularidade, existe moto velocidade, a gente também está tentando reativar. Então, quer dizer, é um número muito grande de modalidades. Então, eu não sou de toda essa turma. A gente tem uma turma, que eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo, a gente tem assim, duas marcas de UTVs aqui no Ceará, em que uma tem 3.000 carrinhos rodando e a outra tem 2.500 carrinhos rodando. A gente tem
5 mil UTVs aqui. E eu não estou participando dessa turma. Então, o que eu fiz? Eu estou elegendo um diretor para cada categoria. Acabei de falar aqui da categoria UTV, que é uma comunidade gigante. Então, eu tenho aqui nosso diretor da categoria UTVs, é do senhor Ian Burgos Chimenez. Então, Divac, a bola está com você. Eu vi aqui no seu currículo que o nosso presidente é biólogo marinho. Conta aí. puxa vida, é mesmo. É porque Conta aí. minha mãe foi embaixatriz, né? Meu padrasto, embaixador. E na época eles foram transferidos para a China, Taiwan. Eu tinha 18 anos de idade. E eu queria fazer educação física, só que não tinha educação física na universidade. Aí eu perguntei um curso fácil que tinha, e me falaram biologia marinha. E aí eu fiz biologia marinha durante 7 anos e fui produtor de camarão marinho aqui no Ceará. Durante 27 anos da minha vida, fui o terceiro maior produtor de camarão aqui no estado. Muito bom. Vamos lá, Renan. Roberto Ito, a Federação Cearense de Motociclismo tem algum projeto para a participação feminina no motociclismo estadual? Pegou. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Na verdade, todas as modalidades, elas têm a categoria feminina disponível, né? O grande desafio é trazer esse público para a competição. Porque uma coisa é você ter a sua diversão no final de semana, é fazer a sua trilhazinha com os amigos no final de semana, e outra é encarar uma competição que tem regras, né, tem horários a serem cumpridos, então assim, são coisas diferentes. Mas todas as modalidades que o presidente citou tem a sua categoria feminina. Inclusive no Ceará já teve a participação durante muito tempo no Enduro Fim, né, de uma mulher que, se a gente fosse calcular o tempo de corrida dela, dava em bocado de marmanjo. Mas só tinha uma, Roberto? Não tem Só muitas, uma. não? Só uma? Só acho que a namorada não deixava participar. Tem que incentivar essas mulheres aí para poder começar a participar. Verdade. Mas esse é uma excelente pergunta, porque esse incentivo não é só para a categoria feminina. Esse incentivo é para todos. Eu tive agora na abertura do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, foi o RN 1500, a gente tinha aí 70 UTVs no grid, que pertencem à Confederação Brasileira de Motociclismo, mas a gente tinha 13 motos inscritas, das 13, 8 de fábrica. O resto era um grid muito baixo. A Moara correu, né, Ademar? A Moara correu. A Moara já foi piloto filiado aqui no Ceará, graças a você, né? Ela foi filiada aqui há alguns anos, inclusive a gente tem pilotos aqui dakarianos. A gente tem pilotos que participaram do Rally Dakar e que se filiaram aqui pelo Ceará. Então isso é muito legal. Isso é muito legal. E eu tenho certeza que eles fizeram por mim. Se tiverem, inclusive, deixar isso registrado, muito obrigado, porque o Fabrício Bianchini é um deles. Ele correu o Dakar agora e foi sensacional. E isso é legal, a gente ter um filiado correndo uma prova tão grande assim. Tá com você a bola, Divac. Inclusive aqui no chat, o Fabrício Bianchini acabou de falar. Índio, lenda do rally brasileiro. Esse negócio de lenda é muito legal, porque eu acho que para todos nós que andamos de moto, o nosso principal objetivo é não cair, né? Então eu tenho uma frase de um amigo meu que eu levo comigo, que é não errar, não cair e chegar. Então isso me fez ser conhecido, porque toda vida eu chegava. Legal. Inclusive, se tiver um tempinho, tem uma história muito engraçada, que é o meu primeiro rally, e eram 10 dias de rally, e eu, mirim total, coloquei uma sunga, que eu achava que ia ficar mais protegido. E a sunga, ela marcou mesmo, né? Deixou bem marcado, e aí no outro dia, aquela marca virou bolha. Aí todo assado. Não, peraí, a bolha, aí o que eu fiz? Fui mais mirim ainda, peguei aquela bolha enorme
mas era assim, 3 dedos de bolha. E aí eu coloquei gases com pomada e aí me vesti. Na segunda, na terceira curva, eu sentei a bolha, pum, estourou de um lado, pum, estourou do outro. Sobe e desce, 12 horas, 700 quilômetros de prova. Aquela gase me enrolou. Meu amigo Fabrício me ensinou que isso aí se chama monkey butt, bunda de macaco. E o Rio Hamburgo-Chimenez passava por mim, né? Um deslocamento, 300 quilômetros de deslocamento, estava a mão do lado de fora e eu em pé. Passava por mim na especial e eu em pé. Ele, Indião, parabéns, como você tá pilotando bem, cara. Eu sabia que eu não podia sentar, porque o banco é muito quente. Ai, meu Deus. E Ademar, me diga uma coisa, os pilotos do Ceará correm por conta própria ou eles têm patrocínio? Então, a gente tem um incentivo que ele é direcionado aos pilotos. Eles fazem, existem empresas que fazem um projeto e eles chegam junto com a gente, a federação, e a gente vai ao governo fazer essa solicitação dessa verba. A gente teve alguns pedidos da gente tentar fazer isso para o pessoal do quadriciclo, para os Sertões, que foi um exemplo, mas os Sertões tirou a categoria quadriciclo da história. Até agora a gente não teve nenhuma solicitação desse projeto. A federação em si, ela por si só, ela não vai buscar atrás desse recurso. A gente apoia um organizador, a gente apoia um piloto que queira um incentivo desse, mas a federação por si só não. Eu na minha gestão, quanto menos eu tratar com dinheiro, melhor o possível. Inclusive, a gente tem um sistema muito legal esse ano que não existia, que é um seguro. Você paga a sua filiação e você está segurado por completo. Não é só você estar participando de uma prova e você quebrar o braço e ser socorrido no hospital e tá tudo ok. Não. É você estar em casa, trocar a lâmpada, cair, que também está segurado. Furar o pneu do carro, também está ali segurado. Então é um seguro completo. Isso nunca teve antes, entendeu? Então é bem bacana. Muito bom, muito bom. A bola está com você, Edvar. É uma pergunta pro grande Roberto. Roberto, você já pilotou de sunga? Olha, eu tive a sorte. Já teve esse problema da bolha? Não. Eu tive a sorte quando eu comecei a fazer trilha, né? Pode contar nada, né? Ter logo conhecido um amigo que já tinha muita experiência no Rally Será Pior Será, né? Com o Solon Mendes. Então, assim, o Solon, o próprio finado Valtro, né? Nosso amigo Valtro. Inclusive, o Valtro tinha um ditado, viu, Ademar, que ele dizia: a queda não vista, né, é uma queda não contabilizada. Então, assim, eu consegui ainda fazer bastante trilha com os nossos dinossauros, né, da década de 90 e tal. Então, assim, eu fui novato, mas eu deixei de passar por um bocado de perrengue, eu já ia pegando as dicas aí dessa galera mais antiga. Muito bom. E Ademar, me diga uma coisa, como é que vocês pretendem fazer os relatórios financeiros? A transparência, como é que isso vai acontecer? Será publicado em algum canto? Então, isso já foi uma coisa muito legal que você perguntou também, e foi uma coisa que eu me preocupei, mas já foi, metade disso já foi resolvido pela própria Confederação Brasileira. Hoje, para você se filiar, para você ser um piloto licenciado, você entra no site da Confederação Brasileira, preenche todos os seus dados, escolhe sua categoria e escolhe sua federação. Por favor, a Federação Cearense de Motociclismo, FMC. Então, a partir dali, metade desse recurso é destinado para a Confederação Brasileira e metade desse recurso é destinado à federação. Só que esse dinheiro, ele é numa contazinha lá na Confederação, onde você, como presidente, e ela fica parada. É um dinheiro que está ali, é pouquinho. Então você tem acesso a esse dinheiro que está ali contabilizado. Isso já é uma forma
bem clara de mostrar para todo mundo que isso está ocorrendo. Outra forma que eu sou empresário e eu também estou andando por essa linha. Eu já tenho um escritório, a gente já tem um escritório de contabilidade, que também é de um piloto de carro, mas de regularidade, o Ivan Filho, e a gente está fazendo toda essa parte por esse escritório de contabilidade, desde a assinatura de qualquer documento, está passando por vista desse escritório, porque aí tem um assessoramento jurídico, tem tudo isso. Se você até me dá uma pontinha, eu vou entrar nesse lado jurídico, que entra aí da parte dos organizadores. A gente participa de um esporte que é perigoso e a gente está sujeito a ter acidentes. Então, quando o piloto está filiado, ele já está assegurado. Inclusive tem até um seguro de morte ali estipulado, já um valor. Mas o organizador também tem que estar, porque aquele piloto que pode ter acontecido alguma coisa com ele, pode ser seu amigo do peito, mas a família vai em cima de você. E se você tiver assegurado, então isso juridicamente ou civilmente já não acontece. Então, a gente também, pela federação, vai caminhar dessa maneira. Eu não vou deixar de forma alguma que meu amigo Roberto Ito ou qualquer diretor que faça parte da federação esteja envolvido em responder qualquer processo de uma prova que não foi homologada por nós. A gente não vai aqui, estou dizendo que perseguir ninguém, mas a gente vai comunicar às autoridades competentes quais são as provas que estão ali, que fazem parte do calendário homologado pela Federação Cearense. E por falar nisso, eu queria dizer outra coisa. Eu tive uma notícia muito legal hoje. Conversei com os organizadores. A gente vai ter um Moto Week aqui. Vai ser um evento nacional. A gente pediu, e eu quero assim colocar a federação junto, porque os motociclistas das Big Trails, eles têm uma carteirinha da Confederação Brasileira gratuita, e isso é muito legal, porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu como piloto, eu já fui parado pela polícia várias vezes no asfalto, mas eu já apresentava minha carteirinha e dizia, olha, eu tô indo abastecer. No meu caso, que eu não tinha placa, mas imagina, um cara é piloto, tá ali, ele tem a carteirinha da confederação, isso ajuda demais, sabe? Fortalece muito, e é gratuito. Beleza. Vou fazer uma pergunta para o meu amigo Roberto Ito. Roberto, como a Confederação Brasileira de Motociclismo trabalha para fazer a segurança dos atletas nas competições? Você que sempre acompanhou, que eu me lembro que você sempre estava junto, você era um dos organizadores lá, como é que é feito isso? Bom, a princípio, todas as federações, né, e as próprias as competições estaduais e as competições nacionais, elas têm que seguir algumas legislações federais, né, tipo a 9563, que é a legislação do trânsito, né, que instituiu o CONTRAN. Dessa legislação, a gente já tira várias normativas para que as competições possam usufruir e utilizar das vias públicas, né, que a grande maioria das competições off-road utiliza as vias públicas. E tem também a lei de eventos, né, nova lei geral de eventos, que acho que é a lei Boate Kiss, né, que foi batizada. Então tem uma série de legislações que, fora o regulamento esportivo, as competições têm que estar atentas a isso aí, para que elas se resguardem juridicamente, como o presidente falou, né? E que, em caso de algum acontecimento, ou então de alguma fatalidade, o próprio organizador esteja amparado dentro da sua legalidade. Por isso que um dos principais papéis da federação e da própria confederação é de supervisionar, né, e de verificar o cumprimento de todas essas legislações nas competições. Certo. Roberto, como é que você avalia o crescimento das competições nacionais nos últimos anos? A gente tem que acompanhar juntamente a evolução da venda de veículos, né, de motos, de quadriciclos,
do próprio TV, que é aquele veículo de 4 rodas que tem uma gaiola, mas que é um equipamento que utiliza a mais alta tecnologia. Quando a gente observa o crescimento dessas vendas, automaticamente o esporte off-road, ou o próprio esporte 1, né, que é o moto velocidade, ele tende a crescer. O que cabe às federações e à própria confederação é justamente conseguir trazer esse pessoal, ele consiga participar de uma competição que siga todas as regras, né, todos os procedimentos de segurança, para que o pessoal possa competir durante o ano todo. Beleza. A bola está contigo, Divac. Tem alguma pergunta de alguma pessoa aí que queira perguntar alguma coisa? Não, até agora o chat tá calmo, né? Eu tô achando estranho, porque o chat tá muito porque o pessoal tá conversando tranquilo, não tá tendo problema. Tudo bem transparente, né? Tranquilo. O Sandro Osmar mandou um abraço e o Fabiano Bianchini tá ainda aqui maravilhado com a lenda que está aí, que é o Ademar Pereira. Pronto. A bola tá contigo, Divac. Eu tô vendo aqui na cbm.esp.br federações, eu tô vendo as várias federações que existem pelo Brasil, correto? Aí tô vendo aqui a Federação de Motociclismo do Ceará. Vocês têm site, vocês têm as redes sociais, mas vocês possuem um site centralizado para ter tudo isso na mão? Então, a gente tá assumindo, inclusive, o que é novo, né? Toda essa parte de rede social. Então a gente ainda não movimentou isso. Inclusive tem uma coisa muito legal que eu não deveria contar, mas eu vou. Me desculpa aí, Andrezão, nosso integrante da equipe Nico, mas a gente também tem a ideia de formar aqui um podcast, onde a gente quer conversar, colocar os pilotos e colocar uma resenha uma vez ali por mês, alguma coisa assim, e ativar. Porque eu acho que isso fez muito se valer a pena na época da pandemia, juntou todo mundo. Eu acho que vale a pena, tem muita resenha para contar, tem muita coisa para acontecer. A rede social é muito importante, o Instagram é importantíssimo, mas a gente não assumiu ainda de verdade o Instagram. Isso ainda está tudo parado pela nossa parte. Inclusive, aquelas informações de sede não são ainda a nossa sede oficial. A gente está em busca ainda de uma parceria para ter uma sede. Eu acho justo que a gente tenha uma sede, né? Tenha um local fixo. Até burocraticamente a gente tem que ter isso aí juridicamente descrito em cartório, né? Estamos caminhando. E me diga uma coisa, Índio. Como é que você vê a entrada das motocicletas elétricas aí? Que isso já é uma realidade em todo o mundo, né? Aí no Brasil e aí em Fortaleza, como é que você vê isso? Olha, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça aqui, para que a gente tenha algum tipo de competição que envolva esse veículo aqui. Inclusive, seria de muito bom assim, trato se a gente tivesse as concessionárias trazendo essa possibilidade para cá, coisa que já existe aí no mundo, mas ainda não chegou, né? Por exemplo, são algumas dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, como o pessoal do quadriciclo, que não consegue veículo novo. A Yamaha, que é o principal fornecedor da marca, não consegue trazer um veículo de qualidade. Não consegue trazer um novo. Se você quiser chegar na concessionaria Yamaha e querer comprar lá um 450, você não vai conseguir. Eles não têm. A Honda tem um Voltrax e não é um veículo de competição, né? É uma categoria com muito impossibilidade de crescimento por conta disso, essa categoria, né? E qual é a sua proposta para colocar os pilotos cearenses em destaque internacional? Destaque internacional? Aí só se a gente colocar os dinossauros para correr de novo. Porque na época que a gente teve alguém que realmente fez jus lá e representa até hoje, é o Ryan Chimenez, que correu pela BMW. Mas a gente... Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se a gente for pegar aqui, se eu listar aqui 3 pilotos de moto,
3 de quadriciclo, só em categoria que é a minha conhecida, cross country, e vou lhe colocar 10 nomes de UTV daqui do Ceará, fazem um barulho gigante no Dakar. Fazem um barulho gigante. Eu tenho, se você me perguntar, eu tenho vários anos de Rally dos Sertões, mas eu nunca consegui ir pro Dakar. O Dakar realmente é um padrão fora de custo, né? Então, mesmo para moto. E essa dificuldade que eu escuto dos pilotos de moto nas provas, é o custo. Mas, por outro lado, a gente tem dentro da federação e na confederação os UTVs, que é como o Roberto Ito explicou, são esses carrinhos de 4 rodas, de gaiola, mas que são os monstros. São carros aí que chegam a 170 a 4 segundos. E, Ademar, te pergunto uma coisa, um esporte como o de vocês, que é de motociclismo, que é um esporte que o pessoal gosta muito, a população gosta muito de assistir na televisão, o pessoal se interessa muito, embora seja um esporte caro, mas vocês não têm como ter apoio dos postos de gasolina aí do Ceará, das empresas que vendem motocicleta, que vendem carros, que vendem... Isso aí não é uma fonte de renda para você captar aí para o motociclismo? Mas você diz da federação se envolver em buscar captar isso aí? Sim, para cada vez vocês fazerem mais campeonatos, terem melhor assistência, darem mais coisa para os pilotos, conseguirem motos novas, conseguirem mais assistência com dinheiro. Vocês não têm patrocínio, vocês não conseguem trazer para vocês esses postos de gasolina que tem em Fortaleza, esses donos de postos que se sensibilizem para patrocinar os eventos, ou mesmo essas empresas que vendem motocicletas aí em Fortaleza. Vocês pretendem chegar junto deles? Como é que você pretende fazer? Essa sua pergunta, novamente, é muito pertinente, porque é a mesma pergunta que todos os pilotos me fazem aqui. Como é que a gente pode fazer para que a gente possa conseguir... Do combustível eu nem ouço tanto, mas sim das marcas, né? Porque a gente tem aqui, na grande maioria, por exemplo, do Nordeste, a gente é a Honda. Então, por que a Honda não se envolve? Por que ela não facilita a venda de venda de pistão, seja do que for, para o cara que está ali competindo, que tem aquela motinha para competir? Eu nunca consegui ver o envolvimento. E a Yamaha existe um programa. A Yamaha existe o programa, se eu não me engano, é Blue Crew. Meu amigo Ricardinho Martins, piloto da Yamaha, se estiver me ouvindo, me corrija. Ela dá uma premiação em dinheiro para o piloto que estiver correndo com uma Yamaha. E isso já é um incentivo super legal. Você está numa competição, é homologada pela federação, toda direitinha, tem lá comissário de prova, você está com equipamento direitinho, tudo regular, você está correndo de Yamaha, tirou 3º lugar, tem lá uma escala de premiação que vai lhe dar. É legal. Agora a Honda não faz. Umas outras marcas não fazem. E, assim, mas isso aí é interessante, Ademar, porque aqui nos Estados Unidos, que eu resido aqui em Orlando, estou transmitindo daqui, até campeonato de bolinha de gude você vê dezenas de patrocinador, né? Então, e na parte de automobilismo, de motociclismo aqui na televisão, muito explorado esse campo aqui nos Estados Unidos, né? Muito explorado mesmo. Então eu acredito que o Roberto, que é um cara que já passou lá pela Secretaria de Esporte, você também e os outros seus pilotos aí, não tem sentido vocês não terem um projeto para pegar essa captação desses postos aí, desse pessoal com dinheiro, ou mesmo se for a presidência dos postos de gasolina aí do Ceará, os caras injetarem dinheiro em cima de vocês, e mais também essas que vendem carros, que vendem motos, aí tem um monte de concessionária aí, e eu tenho visto aqui na televisão, que eu pego os canais aí do Brasil, aí de Fortaleza também, tem umas novas motozinhas pequenininhas, umas coisinhas novas tal, e isso aí tudo podia ir no macacão de vocês para fazer propaganda e tudo, para conseguir patrocínio. Eu acredito que se vocês fizerem um esforço juntamente com a equipe de vocês deverão captar muito dinheiro, porque o povo
a população, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu acredito que aí no Brasil também, em Fortaleza principalmente, se interessa muito por esse esporte, motociclismo. O pessoal é um esporte radical, né, como o pessoal diz, né? O pessoal adora isso, né? E outra coisa, já que vocês vão ter um campeonato aí em Fortaleza, né? O Roberto falou, não é isso, Roberto? Vai ter um campeonato por aí, né? Na verdade, o estado do Ceará, há uns 10 anos atrás, né? Ele tinha acontecendo durante o ano 6 campeonatos de 6 modalidades diferentes, né? Isso foi um trabalho que a gente, com a ajuda do Ademar, né? Por exemplo, a gente teve um campeonato de Rally Baja, que a gente fala. Rally Baja é um circuito menor, né, onde correm os UTVs, as motos, os quadriciclos, e a gente teve a felicidade de fazer na própria fazenda do Ademar. Isso aí foi um feito inédito, porque a gente conseguiu, com a ajuda do meu amigo aí, presidente, juntar as duas grandes marcas, né, que é a Canon e a Polaris, e elas patrocinarem o campeonato para poder acontecer. Se a gente não tivesse tido essa abertura, provavelmente não teria acontecido. Então, assim, até o meu retorno à federação, eu já tava de pijama aí, que eu não queria mais saber nada de federação, foi para poder agradecer a ajuda que o Ademar nos proporcionou em 2015, começo de 2015, que a gente pôde ativar essa categoria ali Baja, né? Que hoje tem um campeonato que está acontecendo com várias etapas, que é o nosso amigo Robledo que está puxando à frente aí, com bastante destreza, né? E não deixar o peteca cair, mas eu acho que o intuito maior é reativar os vários campeonatos em várias modalidades aqui no estado, e com esse bom trânsito que o Ademar tem, é trazer algumas etapas de campeonato brasileiro, né? De algumas modalidades para cá. Por Claro. quê? Porque o Ceará, ele tem praia, o Ceará tem sertão, o Ceará tem serra, o Ceará aqui tem um autódromo, inclusive não é querendo me vangloriar, mas na minha gestão, o autódromo ali do Eusébio era o único no Norte e Nordeste que era certificado pela Confederação Brasileira, era homologado, o circuito era homologado para poder ter competição até de nível brasileiro. E naquela época a gente conseguiu fazer um campeonato Brasil-Nordeste só aqui no Eusébio. A gente trazia pilotos aí de 5 estados do Nordeste para poder correr aqui no Eusébio. Um dos exemplos, né? Já chamaram a gente para ver como é que estão as condições do autódromo. Deixa eu te responder, Ana, sobre essa sua ideia sobre, né, essa captação junto a esses. A federação, sim. A federação, ela tem essa força de ir atrás desses recursos, sim. Isso é uma excelente ideia, a gente pode ir atrás de formar esse projeto e ir atrás. Agora, precisa do básico. Precisa que os pilotos sejam filiados. A gente precisa que as provas sejam homologadas para que tudo isso funcione, para que esse dinheiro possa vir. Nada desses empresários, nada dessas empresas vão colocar dinheiro em prova que não está homologada pela federação, que ela não está fazendo parte de um calendário, que não tem um comissário ali, que não tem uma ambulância, que, né, parte daí. Então, meu trabalho agora inicial está sendo justamente aí. Eu estou com os organizadores, conversando ali, pedindo para que eles façam essa captação desse seguro, que eles tragam pilotos para que se filiem, para que a gente possa homologar um campeonato, para que a gente possa ter uma festa no final do ano e premiar cada campeão de cada modalidade. E cada modalidade que foi sugerida aqui, feminino, a moto elétrica, a gente está aqui para incentivar isso aí e fazer acontecer. Mas como? Da forma correta, da forma homologada, da melhor forma possível, sabe, de proteção. Se vierem, desculpa pessoal, se vierem me perguntar sobre equipamento, não, eu sou o primeiro a dizer não, eu quero equipamento sim, sabe, piloto tem que andar equipado sim, porque não é brincadeira. Claro. E eu queria também colocar a nossa equipe aí, o Divac, a Ariane, que é a nossa repórter aí em Fortaleza, né?
inclusive é repórter para outros canais de televisão também, e também o Chico, que é o nosso cameraman, que tem, inclusive cobriram o jogo do Fortaleza, basquetebol cearense, ao vivo lá com o Bial, eles foram lá cobrir. E, Roberto, eles podem, na hora que vocês tiverem aí uma competição, você me avisa. Legal. Que o nosso pessoal vai cobrir aí ao vivo, como fez lá no basquetebol cearense. É uma equipe boa, direto da televisão, tem o cameraman, tem o Divac aí do TI com computador, tem a Ariane, né? E elas faz todo esse trabalho e será uma promoção para vocês e uma promoção para nós, no nosso canal, ok? Então, seria uma honra a Top Sport poder cobrir algumas etapas aí de algumas modalidades, né? Vamos fazer isso, né, Divac? Vamos fazer. Inclusive, eu tava pensando aqui, o site lá tem uma área de eventos, que a gente está divulgando vários eventos pelo Brasil inteiro. Fiquem à vontade para mandar os eventos para mim, que eu coloco lá nessa área. Vamos fechar essa parceria agora. Fechado. Legal demais, legal demais. Divac, a pergunta está com você, a bola está contigo aí. Não, era isso que eu ia falar, né? A gente, hoje em dia, a parte de tecnologia é importante para divulgação, inclusive as mídias sociais, né? O que eu pensei em relação à federação e tudo mais? Nós temos essas áreas no nosso site, Top Sport, que não envolve só basquete, envolve todos os esportes, né? Inclusive, tem já a divulgação de mundial de vôlei, vai ter handball, tudo. Então, a minha ideia é o quê? É divulgar o esporte na sua essência. Se vamos ter isso, nós vamos colocar lá na aba de eventos. Lá tem um calendário específico, inclusive esse calendário está preparado para quê? Para receber o evento e passar para vocês a melhor experiência possível. Por exemplo, quem tem iPhone vai poder agendar o evento no iPhone. Quem tem Android vai agendar o evento no Android. Então tem todo um pool de tecnologia que está, a partir de hoje, disponibilizado para vocês. E, Ademar, me diga uma coisa, pelo que eu entendi dessa conversa que nós tivemos aqui, todos os pilotos do Ceará, então, correm por conta própria, é isso? Todos os pilotos do Ceará correm por conta própria. A gente não teve até agora nenhum pedido ainda de um projeto de solicitação ao governo. Isso existe por algumas leis, né, Roberto? Existe. Estaduais e federais, né? É. E federal. E esse recurso passa pela federação e é destinado ao projeto. O federal, a própria lei incentivar o esporte, né? Que já existe desde 2002, eu acho. E tem a lei estadual também de incentivar o esporte, são 2 renúncias fiscais que os governos fazem, né? Aqui no estado é o repasse do ICMS e no governo federal é através do imposto de renda, né? Ou pessoa jurídica ou pessoa física, né? Que é aqueles percentuais que limitam, né, o repasse. Mas, assim, eu queria dizer assim para o Ademar que ele está sendo apoiado, né, pela nossa equipe, né, pela equipe NIP, né, que é tradicional aqui no Ceará, do índice de regularidade, e que, assim, ele tem um pouquinho de paciência, que o Ademar, ele não está pegando o carro andando e vai trocar a roda do carro com o carro andando, não. O carro chamado Federação estava parado, estava estacionado. Então agora ele está consertando o carro para o carro poder começar a andar. Então, assim, ele está montando toda a equipe aí, ele está chamando os melhores aí de cada categoria, de cada modalidade, para poder ajudar, para poder montar o regulamento dos campeonatos, né? Ir atrás das etapas, né? E tentar viabilizar isso. Acho que o grande papel da federação é de ser parceiro do organizador, também saber ouvir o piloto, ajudar a trazer patrocínio, né? E fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, eu queria também agradecer aos meus amigos da minha equipe, que é a equipe NIP, né? Meu presidente Olímpio, o Sandro, que mandou um abraço aí, o próprio André, né? Então, assim, eu tive, na minha época, eu tive a sorte de ter um clube, né, que me ajudou muito, mas muito. E com o clube, eu consegui grandes amigos, com o Ademar, né? Tem um pessoal do Moto Velocidade também, que no instante apareceu. A gente conseguiu criar o primeiro campeonato estadual no Brasil
uma modalidade chamada Hard Enduro. Tinha o cearense de rally acontecendo, de regularidade. Então, assim, o próprio Enduro Sim, que era muito tradicional e muito forte. Provavelmente a gente está voltando aí para o Enduro Sim esse ano. E já dizer para o presidente que em junho nós teremos uma novidade que eu já estou organizando aí. Nós vamos fazer um teste com um novo sistema de cronometragem e o piloto vai utilizar o seu próprio celular para poder fazer a navegação e fazer a marcação dos waypoints, né? Em junho a gente vai fazer um teste com o Enduro de regularidade. O Alfredo já vai levantar uma planilha aí de uns 15, 10 quilômetros para poder fazer um teste. E a gente vai convidar todos os trilheiros aí, o pessoal de outras modalidades, que quem quiser aprender a navegar, aprender aquele básico aí, a gente vai ter um teste de cronometragem de apuração e vai ter vamos dizer assim, uma escolinha para o pessoal poder aprender a navegar. Então, em junho, a gente está, acho que em maio já lança essa data aí certinha, que tem a prova do nosso amigo Erro no dia 6 de junho, né? Acho que é dia 6 ou 8 de junho, lá em Santa Quitéria. E depois disso a gente vai lançar um simuladão que a gente está falando aí, que é com um novo sistema de apuração, já que o Ceará também já foi pioneiro nesses sistemas de apuração. Antes de ter apuração via satélite, a gente já tinha um sistema bem avançado, que foi com o próprio Valson e com o nosso amigo Gabriel. O nosso primeiro presente é o Gabriel Galdino, que era uns caras também muito bons aí da informática. E hoje, nosso amigo Alfredo Miranda, né? Ele está aqui sozinho agora, mas ele vai começar a aprontar e vai organizar isso aí. Aí vamos pedir uma sala de aula também lá no Sebrae, ou então lá no Senac, né, se o Renan conseguir aí. Poder fazer primeiro uma aula, né? Uma aula teórica e depois nós vamos para a prática lá na trilha, para o pessoal poder aprender a navegar e fazer um simulado de apuração de prova. Que legal. Tranquilo. Lá no Senac a gente consegue, sim, tranquilamente, Roberto, não tem problema não. A gente tem acesso lá, o pessoal nos trata muito bem, nos recebe muito bem lá. E você sabe que esse ano, se eu não me engano, vai haver novamente aí em Fortaleza o Ironman, né, que o Carl Aragão promove todo ano aí, né? Isso aí, eu penso já em vocês aí, o Roberto Ito aí, que é do meio, já promovendo um campeonato de motociclismo a nível internacional aí em Fortaleza para a gente poder cobrir, hein, Roberto? O que você acha? Mas eu acho que o Ademar tem mais notícia boa aí. Internacional, não sei não, mas assim, de grande nacional, grande, ele tá se articulando aí. Eu não me aguento, eu conto as coisas. Eu já tô há um bom tempo tentando trazer uma etapa do cross country aqui pro Ceará. Eu acho que a gente tem um paraíso em termos de terreno. A grande maioria dos pilotos que vêm do sul e sudeste querem chegar e querem ver a areia, querem andar em areia. Então a gente tem essa possibilidade aqui. Se você saindo da praia 80 quilômetros, eu vou dar o exemplo Preá. Se você sair da praia 80 quilômetros para o interior, você já pega a serra. Então, quer dizer, a gente tem aqui a possibilidade aqui maravilhosa de fazer uma prova que é o que as equipes de apoio buscam, e os pilotos, que é tentar baixar esse custo, tentar deixar todo mundo parado no mesmo lugar e os pilotos fazer deslocamento e voltarem sempre no mesmo lugar. Então a gente está tentando fazer isso, que seja a abertura do Campeonato Brasileiro, se der certo, ano que vem. E aí, essa abertura do Campeonato Brasileiro passa a ser também valendo pelo Campeonato Sul-Americano. E aí a gente tem comissário da FIM, que aí é Federação Internacional de Motociclismo, presente, e vamos avançando, porque se o Rally dos Sertões também se animar, passa a ser da FIM também, a gente está aqui, eles com certeza vão querer voltar para o Ceará ano que vem, já fecharam com Alagoas esse ano a chegada, mas para você ver, né, não tem a largada, mas ainda tem a chegada, mas a chegada todo mundo quer chegar na praia. E a gente vai buscar chegar aqui no Ceará novamente. Tranquilo. A bola tá com você, Edivaldo.
Iremos cobrir todos esses eventos, pode ter certeza. Isso com o nosso CEO aí autorizando, irei com a equipe e estaremos lá para... Já está mais do que autorizado, porque, como eu te disse, a gente precisa desse apoio para o motociclismo, a gente precisa divulgar, sabe? A gente tem provas muito legais, a gente tem uma variação de terreno muito bonita, a gente precisa mostrar nosso Ceará lá no interior, entendeu? É muito lindo. Então isso é uma forma também, você falou, Hernando, da gente mostrar o nosso estado, né? É com vocês a mídia. E Ademar, me diga uma coisa, quem tem moto, vamos supor, tem uma boa moto, uma moto de corrida, uma moto de areia, e quer começar a participar, quer se envolver na federação, quais são as categorias? É 125, 225? Como é que começa isso? Começa com categoria e como é que a pessoa que quer começar a entrar nesse jogo aí, que eu tô vendo essa federação tá voltando, eu gosto de motociclismo, eu quero participar disso, como é que a pessoa deve fazer? Primeiro, pro off-road, que eu vou falar que é minha praia, né? Porque, como eu te falei, a federação envolve também o pessoal do asfalto. Aí eu já não sei dar tanto palpite sobre que moto adquirir, mas pro off-road eu vou dizer que a gente tem a 230, que é uma moto de excelente entrada, né? 250 atualmente, da Honda. Agora, então, que pode usar um simples celular aqui na frente, facilita muito mais a vida para você navegar em regularidade ou em velocidade. Os enduros fins, eles já são indicados por seta. O Baja já é uma pista formada mesmo, tem formato de pista, né? Mas em termos de veículo, eu indico a menor cilindrada possível e um bom equipamento de segurança sempre. E a partir de que idade a pessoa pode começar nisso? Olha, dentro de competições homologadas, o menor de idade pode, né, Roberto? No caso, se for nos circuitos fechados, né, por exemplo, uma corrida no autódromo, né, tem a possibilidade de, acho que a partir de 16 anos, com autorização do pai, da mãe, por escrito, ele pode participar da sua categoria, né, que no caso do moto velocidade é por cilindrada, certo? E nos esportes off-road, nós temos o motocross, e aí já tem a categoria mirim, juvenil, né? Tem 17, 18 anos também. E também existe a possibilidade de correr alguns hard enduro, se for em circuito totalmente fechado, por exemplo, tem uma fazenda, né? Se utilizar a via pública, existe essa possibilidade, né? O importante é que essas modalidades não utilizem as vias públicas. Se utilizar a via pública, é vetado por lei a participação de menor, porque não vai ter carteira de habilitação. Mas aí o cara é só chegar na federação e se inscrever e já tem direito de participar, Roberto? Assim, em modalidades off-road, como a grande maioria das categorias é por meritocracia, ele tem a possibilidade de participar de uma categoria de novato, categoria estreante. Já no moto velocidade, que é um circuito fechado e é uma prova assim, vamos dizer assim, de alto risco, né? De muita velocidade, a pessoa tem que comprovar que já participou de um treinamento específico para corrida de rua ou para circuitos fechados. Ele apresenta habilidades e técnicas para poder pilotar. Então, assim, a gente faz no caso de moto velocidade, a gente faz uma vistoria, uma pesquisa de onde essa pessoa vem, né? Se ele quiser, eu quero participar hoje da categoria 125, 150 de moto velocidade. Pode, mas tem que ter um treinamento prévio antes. É por isso que nos autódromos existem os famosos track days, né? Que são os dias de pista, que a pessoa lá ele vai começando a aprender os macetes para fazer curva, para poder fazer retomada de velocidade, para poder fazer largada, né? Respeitar as bandeiras no circuito. Então, assim, as modalidades elas existem por cilindrada ou por meritocracia. No meu caso, que é o enduro de regularidade, é por meritocracia. Você começa na categoria novato, depois vai na júnior, depois vai na graduado, aí depois vai para
a Master, né, que hoje é Elite, e também tem as categorias por idade, né, que é Over 40, Over 45, e nem no basquete aí tem, né, Renan? Certo, tô entendendo. Over 60. E eu vejo muita moto em Fortaleza, né? Tem muita moto, não vai faltar motociclista aí para participar, né? Porque o que tem de moto na cidade não tá no gibi aí, né? Muita moto aí em Fortaleza, né? E o autódromo, como é que tá o autódromo, Roberto? O autódromo, em dezembro, eu fui convidado para visitar lá, né? E a pista tá ok, certo? O asfalto tá ok. A parte dos boxes, o pessoal vai fazer uma reforma, vai fazer uma pintura, né? Até mesmo para poder receber o público, para poder assistir lá em cima no paddock, né? Então, assim, tem algumas correções que devem ser feitas, mas é mais para o público, né? A pista em si, o asfalto em si, ela tá ok, não tem rachadura, não tem buraco, então, assim, dá para fazer as corridas lá, dentro das limitações das categorias, né? Então, a ideia é essa, e a federação ela já está trabalhando com um grupo de pilotos para poder já nesse ano ter um campeonato aí correndo aí de 2025. E vale lembrar que toda vez que tem uma prova aqui em Fortaleza, lá no Eusébio, sempre vem pilotos do Piauí, do Maranhão, do Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Né? Que beleza. Quer dizer que nós não vamos ser só da parte de enduro, vamos ter também, então, a parte vocês vão agilizar também a parte de corrida mesmo dentro do autódromo, não é isso? Vai, sim, vai. Vai que ela é a alta velocidade, ela consegue atrair um público, né, muito grande para poder assistir. Mas, inclusive, assim, tem a possibilidade de ela ser transmitida ao vivo também, né? Que isso eu sei, é verdade. É verdade. A gente acompanha isso pelo número de instrutores que a gente já tem aqui no estado. A gente já tem um número bem legal de instrutores que formam turmas a cada final de semana para pilotos de Big Trail. Fazer curva, frear, se posicionar direitinho, o uso correto de equipamento. Inclusive, a gente está em busca de certificação desses instrutores, certificar oficialmente pela Confederação Brasileira, ele ser um instrutor certificado, porque até agora... Tô entendendo. Ô Índio, me diz uma coisa, quantos federados vocês têm aí? Não sei te dizer esse número. Vocês não sabem, vocês assumiram agora, não tem ideia de quantas pessoas... Não tenho, mas eu posso ter mas não tenho esse número exato aqui para lhe dar. E aí tá misturado entre o pessoal do enduro e o pessoal de alta velocidade. Então é misturado, a grande maioria dos UTVs. Os UTVs, eles formam a grande maioria hoje no grid, tanto estadual quanto nacional. A gente tem excelentes pilotos e que investem realmente no campeonato inteiro, no campeonato brasileiro inteiro. Você falou sobre esse mérito, né, Roberto? Se a gente for de cima para baixo, o Dakar, ele só aceita que você participe do Dakar se você tiver feito 3 Dakar Series, que são provas menores do Campeonato Mundial. O Rally dos Sertões, ele vai lhe perguntar e ele vai checar, se você for um piloto novo, se você fez alguma prova do Campeonato Brasileiro de Cross Country. Se não, ele vai pedir que ano que vem você faça no mínimo 3 provas para que você tenha essa experiência suficiente para estar participando disso aí, né? Porque às vezes, afinal de contas, você é ultrapassado em 700 quilômetros e 10 horas. Você é ultrapassado e por um veículo bem mais rápido que você. Então, os equipamentos de segurança são homologados, são legais, mas a gente está com muito avanço, né, Roberto, sobre isso aí. Demais. Antes dessa experiência. O esporte motor, na verdade, né, ela vem avançando na tecnologia para poder ter mais velocidade, para ter mais desempenho e também no quesito de segurança, né? Se você pegar 10 anos atrás, você vê os equipamentos de proteção que tinha dos pilotos, hoje você dá risada, né? Verdade. Hoje existe hoje existe um colete, desculpa, Roberto, para off-road, que é um colete airbag. Ele realmente é fantástico. Você não precisa mais usar aqueles lit brace,
Não, o colete é airbag. Ele aciona e você não acontece nada. O melhor é não usar, né? Não dá. Melhor não dá. Renan, Beleza. Renan, eu Oi. queria só na imagem aí do Ademar, eu tô vendo um certificado lá atrás ali, do lado da imagem do Bianchini ali. Eu vou dizer a história desse certificado. Acho que em 2015, por aí, a gente conseguiu fazer lá na Assembleia, no auditório num dos auditórios da Assembleia, e depois a gente conseguiu fazer lá no Sebrae uns encontros para falar sobre o rally de velocidade, que é a modalidade que o Ademar participa, né? E através a mesa redonda, né? Era a mesa redonda, eu ia falar. E por causa de uma mesa redonda dessa, e por causa da participação do Ademar, nosso índio, ele é o pioneiro nessa modalidade de rally cross country aqui no Ceará. Até eu brinco com ele que ele é o maior piloto de moto e rally aqui do Ceará, né? Por causa dessas mesas redondas, a gente conseguiu que vários cearenses, inclusive na modalidade de moto, pudesse começar a participar do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, né? Inclusive, a gente já teve vários cearenses aí que já despontaram no Campeonato Brasileiro, e o grande incentivador e o grande cara que deu a vitrine, que mostrou que isso era possível, foi o Ademar. Então, para repetir, é um dos motivos que eu aceitei a voltar a vir para a federação para ajudar, porque eu achava que eu já tinha contribuído e para mim já estava bom, né? E assim, Roberto, te agradecer publicamente, porque realmente eu também não assumiria se você não tivesse tecnicamente me auxiliando. E é legal, sabe, essa história da sunga, pode tirar onda, mas muita gente não usou sunga depois, usou a lycra correta, entendeu? Não teve o problema que eu tive. Então, foi um divisor de águas. Só ponto. Eu vi o Rally dos Sertões de DVD, e o meu terceiro dia, eu tenho um tal de um rio bagagem, que é uma loucura. Você via ali 15 motos do outro lado do rio, tudo de cabeça para baixo, os carros, tudo, o rio no Goiás com água na cintura, e tem aquelas pedras de seixo redonda, e você desliza naquilo. E quando eu cheguei naquela situação, eu olhei, cheio de fotógrafo, helicóptero parado, eu falei assim, não vai me pegar não. Desci da moto, atravessei empurrando, aí cheguei do outro lado e falei, agora eu vou me vingar desse rio. Aí peguei água, comecei a beber água do rio, aí começaram a me fotografar, eu era novato. E o que você tá fazendo? Eu tô me vingando. Essa foto ficou no caminhão da organização há alguns anos. A gente sabe que... do índio. Essa história do índio é muito legal, porque quando você põe um capacete, óculos, mano, você não diz quem é quem. Se a gente se vestir os 5 aqui, ninguém diz quem é quem. Aí tava uma pena. Sempre tem uma pena. Eu sempre ouvi falar, quando eu passava, o pessoal, ó o índio. Muito bom, dá para distinguir bem, hein? Tá, sempre foi assim. E estamos aí também, já estamos no final do nosso programa, mas aí entrou aí também o nosso amigo Ronaldo, que é comentarista do programa, lá de Pernambuco. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto. Boa noite, Ademar. Boa noite, Fernando Divac. Boa noite, Renan Correia. Rapaz, eu tive um problemazinho aqui, que eu mesmo descobri. Eu mandei SOS para o UAE, mandei pro Divac. Ninguém, peguei o maior abandonado aqui. Rapaz, eu apanhei mais do que mulher de malandro. Sabe qual foi o problema? Eu reiniciei o celular, pronto. Era um problema de travamento. Talvez, né? Eu não sei. Acho que deve ter sido. Provável, não vi essa mensagem. Pode ser. Exatamente. Pode ser. Mas eu quero só fazer uma última pergunta aí pro Ademar, para depois não dizer que eu não participei. Tá. Ademar, quantos autódromos tem no estado do Ceará em atividade no momento? Autódromos? A gente tem um só. Tem eu conheço um só. É em Fortaleza mesmo?
É em Fortaleza mesmo. A gente tem um autódromo, ele não está em perfeitas condições, como deveria estar, mas ele passou até por um edital de licitação, o governo colocou ele em licitação, mas voltou atrás, está com a gente ainda aí à disposição, né? Mas eu não sei se vocês sabem, a nível nacional e mundial, a gente vai ter uma prova ano que vem. O Campeonato Mundial de MotoGP vai voltar para o Brasil, vai voltar para Goiânia. Isso aí já é um super evento, isso aí já é um super incentivo, uma prova desse calibre voltar aqui para o Brasil. Eu já assisti lá na época que estava lá em Goiânia, né? O Mundial, né? O GP. Isso. Eu assisti lá. Era um italiano, cara. Ganhou lá também. Que era tetracampeão, 80 campeão, um negócio assim. Muito bom. Eu acho que no ano foi 87, 88. Eu acho que você mexia com moto nessa época, não? Não, eu comecei a andar de moto em 99, por causa da fazenda. 99. Era uma forma de eu me deslocar. Aí, o que aconteceu? Me passou um senhor me pedindo autorização que ia passar uma competição dentro da fazenda. Aí eu falei, de jeito nenhum. Era o Six Days, Roberto Ito. Uma prova internacional. E eu tinha feito topografia, eu falei, por aqui não passa de jeito nenhum. O cara me pediu, pelo amor de Deus, e tal, e tal. Tá bom. Aí falei, mas eu vou ficar vigiando aqui. Eles iam atravessar uns 15 quilômetros pela fazenda. E eu falei, você vai passar aqui colado na cerca, eu só te dou 5 metros. E a fazenda é gigante, né? E era uma prova cheia de pilotos. E eu fiquei lá 5 horas da manhã, tô eu sentado na saveirinha esperando o primeiro piloto passar. Aí vem o piloto oficial da KTM, Stefan Everts, que é o diretor da KTM hoje em dia. Todo de branco, em primeiro lugar, em pé em cima da moto, estendeu a mão, me cumprimentou. Eu tomei um susto, cumprimentei de volta, me apaixonei pelo negócio e virei piloto. Beleza. É uma paixão, né, Ademar, que não tem volta, né? É muito legal, porque na minha categoria, eu não tô no autódromo, eu não tô no circuito, não é querendo desmerecer qualquer outro, pessoal me desculpa, motocross ou qualquer outro, mas eu tô em campo aberto. A minha categoria eu largo de Goiânia e vou chegar a 700 quilômetros depois em outro lugar. No outro dia eu acordo mais 500 quilômetros para outro lugar. E durante 14 dias assim, te mostra uma resistência muito grande, não fisicamente, como a gente comentou do Ironman, porque o Ironman não é fisicamente, o Ironman é mentalmente. Provas de maratona é cabeça que leva o piloto para frente, não é a moto pode quebrar e pode ir, nova ou usada, isso é sorte, mas físico todo mundo consegue, mas o mental é que separa os homens do menino no rally. O mental. Pessoal, eu tô com o meu tempo estourado dentro da televisão, certo? Que era de 60 minutos, nós já passamos mais de 60 minutos, né? Passamos 10 minutos, já extrapolamos o tempo, mas tudo bem, não tem problema, o Ayrton tá lá. E eu queria agradecer a todos vocês, né? Deixar um minuto aí pro Ademar dar finalizações dele, depois um minuto pro Roberto, para a gente poder finalizar. Eu vou tentar resumir esse um minuto em um agradecimento ao Roberto. Roberto, você é minha inspiração por estar aqui. Eu vou tentar representar o melhor possível, não só como cearense, como piloto, mas tentar representar todos os nossos amigos, né? A gente está junto, a gente tem que entender que a federação é nossa, é um órgão mais forte do que um clube, é uma coisa que a gente pode chegar a um governo, a gente pode chegar a um órgão desse com força e com responsabilidade. Então eu queria te agradecer de coração, estou nessa aqui, obrigado por você estar comigo, ter aceitado essa empreitada, certo? Não, obrigado pelo convite Obrigado a você, eu que agradeço. Bom, Fernando, olha, super convidado, eu vou anunciar para você todo evento que a gente tiver,
Queria muito a sua participação, tá certo? Todo evento a gente vai ter uma barraquinha lá da federação. Conte com ela como um abrigo para que você Ótimo. possa cobrir todo o evento, tá bem? O que eu puder ajudar em lhe colocar dentro das coisas para você estar nos lugares certos, eu vou fazer, tá certo? Conta comigo. Obrigado. Obrigado. Roberto. Agradecer a você, Renan, nosso amigo Divac, né? E o Ronaldo aí, que tá na técnica, né? O Ayrton também tá nos bastidores, né? E dizer que é uma grande satisfação participar do Top Sport, foi reativado. Era um grande programa aí de apoio ao esporte amador que a gente tinha nos anos 2010, 2011, né? E que agora está voltando em grande estilo, com muita tecnologia. Você aí nos Estados Unidos, o Ademar lá no Aquiraz, o Ronaldo em Pernambuco, eu estou aqui no Diniz Torres, né? E também dizer que o nosso presidente que motociclismo é isso aí. As competições passam, as provas passam, mas a amizade prevalece, a resenha no motociclismo, tanto nas provas de off-road, como nas provas de moto velocidade, no asfalto, o próprio mototurismo, a resenha depois é muito bom, muito bom. Então, um abraço aí para vocês, obrigado aí pela oportunidade e o motociclismo cearense volte a crescer e tenha o seu lugar ao sol. Ok, pessoal, muito obrigado a vocês, obrigado Ademar, obrigado Ito, obrigado meu amigo Divac, obrigado Ronaldo. E o programa Top Sport está finalizando agora. Vocês podem assistir todas as terças e quintas às 20 horas no canal 15 da NET, da Multiplay, transmitido pela Alaris, transmitido pela Com Brasil, para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas e pelos canais a cabos também, de todas as TVs a cabo. E também você pode encontrar também no YouTube do meu amigo Divac aí, que transmite o topsport.top. Não é isso, Divac? Topsport.top. Sigam, compartilhem, curtam e boa noite. Boa noite a todos vocês, fiquem com Deus.